Todo mecânico tem o sonho de abrir a tua própria oficina. Todo mecânico, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela na garagem de casa, seja ela média, todo mecânico sonha com isso. Ele quer ter sua oficina, ele quer ter sua oficina em casa, quer ter um espaço grande, ele quer ter um auto-center, tá? Mas poucos mecânicos entendem que o problema não é abrir uma oficina. O problema não é abrir a oficina, o problema é manter ela. O problema é tu virar dono de oficina. É tu ter a mentalidade de dono. É virar a chave para a mentalidade de dono. Isso é o que diferencia um mecânico CLT para um dono de oficina. Tá? E assim, não é conhecimento técnico que faz você se tornar um bom dono de oficina. Você pode ser um bom mecânico, mas um péssimo dono de oficina. Tá? Então assim, às vezes a gente fica focado em aprender o conhecimento técnico e querer montar nossa oficina em vez de desenvolver o conhecimento administrativo, seja ele básico, tá? Então assim, o CLT e dono não é melhor ou pior, tá? São papéis diferentes. Então assim, são o trabalhador, o mecânico, você como mecânico, você tem um papel. O dono de oficina tem outro papel. E hoje o que eu quero te fazer? Hoje eu quero mostrar a virada de chave para você se tornar dono. Para você se tornar dono de oficina. Então você mecânico que pensa em montar a tua oficina, essa é a hora de estar com a gente aí, acompanhando o que a gente faz. Então se você não me conhece, meu nome é Raí, eu sou dono de oficina mecânica e o meu papel esse ano é ajudar mecânicos a montarem sua própria oficina. Eu tô com essa meta, eu quero ajudar o pessoal a montar a sua oficina. Se você está com vontade, siga a gente no canal aí, se inscreve, que toda semana a gente tem vídeo novo, todo dia a gente está compartilhando alguma coisa, tá? Então o que muda? O que o mecânico CLT, o mecânico registrado, o mecânico que trabalha aí, pensa, né? Fala a respeito sobre o seu trabalho, tá? Então o que acontece? O mecânico, você que trabalha salariado ou comissionado, você troca o seu tempo por salário, 8 horas ou uma comissão por um serviço que você está fazendo, né? Ou você toma um salário fixo ou um salário mais comissão, aí vai de acordo com cada oficina. Então assim, você tem um salário, você troca o tempo por salário, você tem horário de entrada, horário de saída, você tem funções e responsabilidades. Então a tua responsabilidade é, às vezes, diagnosticar, avaliar, reparar, né? Mas o foco principal teu, como mecânico, CLT, é entregar resultado, é executar o serviço. Então você está 100% no operacional. Então assim, se você errar, vou dar um exemplo, se você errar, se você quebrar alguma coisa, a responsabilidade não é tua, né? Essa responsabilidade, ela fica para o dono. Então, por exemplo, eu sou um mecânico e, sei lá, quebrei uma peça de um carro aqui por, sei lá, descuido, alguma coisa assim. Quem que arca com esse prejuízo é o dono de oficina, né? O mecânico, ele não vai arcar com esse prejuízo, a menos que seja proposital, a menos que, tipo assim, quebrei o para-brisa do carro porque eu quis, eu tava bravo, aí sim, cara, então são regras diferentes, mas, via de regra, não pode ser descontado. Então assim, se você errar uma avaliação, alguma coisa, o prejuízo fica pro dono, tá? Se a empresa quebra, por exemplo, se a empresa está indo mal, o mecânico CLT vai para onde está melhor, né? Vai para o mercado. Então assim, em via de regra, o que acontece? Quando você é mecânico, você está pensando somente em serviço. Então, eu sou mecânico, trabalho, CLT, registrado, comissionado, o que for, eu preciso de serviço para entregar. Então, quem corre atrás desse serviço, quem que faz a captação de cliente, quem que se preocupa com a clientela, não é o mecânico, é o dono da oficina. Por mais que o mecânico também se preocupe com o carro e tal, mas essa linha comercial quem faz é o dono, é essa gestão aí,
tá? Então o mecânico ele vai pensar sempre em serviço. O dono do negócio, ele já assume um risco muito diferente. Isso assim, então quando você é dono, você assume riscos diferentes. Então, cara, eu tô com 2 mecânicos aqui hoje na minha oficina e eu tô parado. A agenda de segunda-feira tá parada. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho que correr atrás dos clientes, mandar uma mensagem para os clientes. Então, essa responsabilidade de abastecer os meus mecânicos de trabalho é do dono. Tá? Então, quando você virar dono, mesmo que seja sozinho, você vai ter que fazer isso. Tá? Não pode ficar esperando o cliente chegar na porta. Então, assim, o dono, ele assume riscos. Tá? Então, que risco que o dono assume? Ele tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar folha de pagamento, ele tem que investir nos equipamentos, elevador, balanceadora, alinhadora, scanner, ferramenta no geral, e não é barato, tá? Não é barato. Se você quer montar uma oficina mais estruturada, por exemplo, a minha hoje aqui, eu tenho 3 elevadores, tenho 3 caixas de ferramenta, tenho rampa de alinhamento, tenho balanceadora, tenho scanner, isso eu não construí de uma vez só. Eu fui comprando de pouquinho em pouquinho. Então você que está começando, não pense que ele fala hoje porque é fácil, ele tem uma estrutura top. Não, eu comecei com uma caixinha de ferramenta, um macaco jacaré, um parzinho de cavalete e eu trabalhava num espaço de, sei lá, 2x1, assim, que era no fundo da garagem do meu pai. Hoje eu tenho uma estrutura melhor, tenho 3 elevadores, tenho rampa de alinhamento, mas isso eu fui adquirindo ao longo do tempo. E isso que é a mentalidade de dono de oficina. Quando você começa a entender que você comprar determinado equipamento vai te gerar mais resultado, vai facilitar o teu dia, você começa a fazer cálculos sobre o teu equipamento. Existe para uma outra aula, isso não vamos falar sobre isso agora. Nós estamos falando dos riscos aqui que o dono tem. Então, equipamento, taxa de alvará, de máquina de cartão, cara, garantia. Então, se você faz um serviço, por exemplo, um motor, uma caixa, uma suspensão, que seja qualquer serviço, você tem que dar garantia. Aí entra outra coisa que nós vamos falar mais para frente, que é precificação. Se você precificar errado num negócio desse aqui, você senta na graxa. Se você precificar errado um motor que você está fazendo e der uma garantiazinha besta, queimar uma junta, por exemplo, de cabeçote, com o motor que você montou, sentou na graxa bonito, tá? Então, o dono de oficina, ele responde por tudo isso, ele responde pelos erros, ele responde pelo atraso, ele tem que prestar conta pro fisco. É outra pegada, tá? Então, assim, não adianta você ser o top das galáxias em mecânica automotiva e não ter uma noção de gestão de empresa. Mesmo que ela seja pequena, você precisa estar atento, você precisa olhar essas coisas, porque senão não aguenta, quebra mesmo. Eu já passei por isso, eu foquei muito no operacional no começo, por mais que eu tinha um conhecimento, eu sou formado em contabilidade, eu tinha um conhecimento, mas eu foquei muito no operacional e achava que aquilo ali estava me dando resultado. E sim, eu hoje ainda trabalho no operacional, mas não posso ficar só naquilo ali. Eu não posso abrir a oficina às 7 da manhã e fechar às 11 da noite somente no operacional. Eu tenho que me dedicar a um período do dia para olhar os números, olhar os orçamentos, olhar a agenda. Eu tenho que me dedicar algum momento para essas coisas. E você, mesmo que sozinho, também tem que fazer isso, tá? Então vamos lá. Porque assim, quando a oficina dá lucro, todo mundo vê, é tudo muito lindo, é muito fácil, você tá prosperando, as coisas estão acontecendo, e quando dá prejuízo? E quando dá uma garantia? E quando atrasa uma conta? Isso aí o dono não fala, ou o dono da oficina que você trabalha fala isso pra você, tô com uma conta de luz atrasada aí porque esse mês foi ruim, atrasei o fornecedor porque esse mês não tá legal. Dependendo da intimidade, ele pode falar, mas, cara, via de regra, cara, ninguém fala não. Então, assim, é visível. Às vezes a gente vê e fala, puta, a oficina do cara é top, ele tá prosperando e tal. Mas e o financiamento do elevador que ele fez? E o financiamento da máquina de balanceador que ele fez? E que o mês que ele não pagou? O scanner, esse mês ele não pagou porque foi ruim. Ou porque ele precificou errado. Isso aí ninguém fala, tá? Então, assim, às vezes a galera pensa assim, o cara começou, cresceu,
contratou gente, hoje ele não está mais sujando as mãos. Por exemplo, isso acontece comigo, às vezes tem gente que vem aqui, cliente meu antigo, que quer que eu faça o serviço. Eu faço alguma coisa ainda, mas eu tento deixar o máximo de serviço possível na mão dos meninos, né? Eles são comissionados e ganham por produtividade, então quanto mais eles produzirem, mais eles vão ganhar, e eu quero ajudar eles, né? E outra, que eu estando como chefe de oficina, por exemplo, chefe de pátio e coordenando essa operação, eu sou muito mais eficaz do que produzindo em si. Então, sim, eu faço algum serviço ou outro, ajudo, avalio e tal, mas não foco 100%. Por exemplo, vou montar um motor, não sou eu que monto, vou fazer uma embreagem, não sou eu que monto, que toma muito tempo, tá? Um serviço rapidinho, alguma coisinha, passar um scanner, dar uma ideia, eu ainda ajudo, tá? Mas então o que acontece? Tem cliente antigo que vem falar, você não suja mais as mãos. Você não está trabalhando mais, você fica só coordenando, não sei o quê. Não é isso, gente. O não sujar a mão, né, que a galera comenta, não significa que eu não estou trabalhando. Não significa que você não vai trabalhar. Porque tem gente que monta um negócio e acha que não vai trabalhar mais. Aí, essa mentalidade, cara, se você tem isso na tua cabeça, você já tira. Você já tira, porque assim, você, cara, como dono de uma empresa, seja ela qual for, você não para de trabalhar. Você tá em casa, você tá trabalhando, você tá no restaurante, você tá trabalhando, você tá passeando com a tua família, você tá trabalhando, você tá pensando no teu negócio o tempo inteiro, você tá pensando nas contas que tem semana que vem para pagar, você tá pensando que tá faltando mão de obra num determinado setor do teu negócio, então você não para. Hoje, por exemplo, aqui são 6 horas da manhã, eu tô gravando esse vídeo para vocês, né? Então, assim, eu estou trabalhando num negócio que para mim não vai gerar lucro, mas eu quero ajudar vocês. Então, assim, são coisas... A gente não para, a nossa cabeça não para. Então, se você tem mentalidade de que você vai montar um negócio e vai trabalhar menos, nem abre. Nem abre porque você vai errar, cara. Você tem que estar ciente que você vai trabalhar muito. Ontem, por exemplo, eu saí aqui da oficina, era 8h30 da noite, tá? E a agenda, tipo assim, tava no esquema, tudo certinho, mas eu fechei as portas, fui cuidar do meu cronograma, da minha agenda da semana seguinte. Então são coisas que a gente tem que tomar. Então assim, o trabalho muda quando você vai crescendo dentro da oficina, quando você monta o teu negócio e você vai aumentando, você vira dono, o teu trabalho muda. Então você tem que tomar decisões, você vai ter que tomar decisões, você tem que ter um pouco de liderança. Você já deve conhecer aquele mecânico chucro, sabe aquele mecânico chucro que é grosso com o funcionário, que xinga o funcionário, que briga com todo mundo? Mano, quem que gosta de trabalhar num ambiente assim? Então você vai ter que entender um pouquinho de liderança, cara. Você tem que ser humano e porém você tem que ser dono, tá? Você vai ter que saber cobrar o funcionário, você vai ter que saber cobrar o cliente, você vai ter que saber dizer não pro cliente, né? Então são coisas que você vai ter que aprender quando você montar a tua oficina. Você tem que ter visão. Então visão, tipo assim, cara, eu tô com um elevador, mas se eu comprar mais um elevador aqui, eu consigo agilizar mais rápido. Ó, vou dar um exemplo aqui meu. Eu não trabalhava com alinhamento, e não era meu objetivo trabalhar. Mas começou a aparecer muito serviço de suspensão, e quando eu fiz uma conta simples, assim, tô terceirizando aí pelo menos 30, 40 carros no mês de alinhamento, né? De alinhamento. Então hoje, por exemplo, eu cobro aqui, 120 para fazer um alinhamento, vezes, vamos fazer 30 carros aí, R$3.600 de alinhamento que eu faço no mês. Então essa conta que você tem que aprender a fazer. Foi, eu vou comprar um equipamento que custa 15 mil, vou dividir ele em 10 vezes de 1.500, eu faço 3.600, pago o equipamento e ponho mais um dinheirinho no bolso. Essa é a mentalidade de dono, tá? Se você olhar o valor do equipamento, às vezes você não compra, tá? E às vezes a gente, como mecânico, quer comprar um scanner de 20 e 30, que não dá tanto retorno financeiro, do que um outro equipamento que vai gerar mais lucro mais rápido. Então assim, você tem que ter essas visões, tá? Você tem que ter essa noção quando você vira dono, você tem que virar essa chave, tá? Então assim, primeira virada de chave que você vai ter que ter
quando você montar todo o teu negócio, ou se você já está começando o teu negócio, é parar de pensar como mecânico, tá? É parar de pensar como mecânico. A experiência que você tem, ela não gera caixa, ela não organiza o teu financeiro, ela não te dá lucro. Se você não aprender a cobrar, se você não aprender a precificar, se você não aprender a vender, se você não aprender a organizar todo esse ecossistema que vai ser a tua oficina, seja ela grande, pequena, média, ou se você for trabalhar sozinho. Você precisa entender que agora você é mecânico e você também é dono e você também paga a conta, tá? Porque chega muita gente na oficina com problema. A gente resolve problema eu costumo falar que a gente resolve problema de carro, de pessoa eu não resolvo, aí é psicólogo, né? Mas as pessoas vêm, cara, e querem trazer o problema delas pra gente, falar, ó, tá aqui, ó, o meu problema é esse, resolve pra mim. Eu não tenho dinheiro, meu carro tá quebrado e eu tô fudido, tô separando a mulher, minha tia morreu e tô com o carro atrasado. Cara, isso aí não é problema meu. O problema que você tem no teu carro, eu vou avaliar e vou te passar um orçamento. Se você não tem dinheiro, se a tia morreu, se tua avó faleceu, se tá separando a mulher, se tá desempregado, não é problema meu. Você tem que pensar isso como dono, porque eu queria ajudar todo mundo. Eu sou assim, eu quero ajudar as pessoas, mas primeiro eu tinha que me ajudar. Então assim, quando eu estava ajudando as pessoas e eu estava só sentando na graxa e ninguém me ajudava, né? Falando de cliente para mim. E cara, eu tive que aprender a dizer não. Então, primeira virada de chave é entender que você é mecânico e também dono de oficina. Então, o que eu costumo dizer aqui para mim mesmo, às vezes, ou para minha equipe, agora eu vou tirar o chapéu de mecânico e vou colocar o chapéu de dono. Ou agora eu vou tirar o chapéu de dono e vou colocar o chapéu de mecânico. E às vezes a gente tem que colocar o chapéu de cliente para entender como é que a gente também está tratando o cliente. A gente tem que entender, cara, a segunda virada de chave aqui. A gente tem que entender também que a oficina, ela é uma empresa, mesmo que pequena, mesmo que pequenininha, trabalhando sozinho, um MEI, ela é uma empresa. Você paga um imposto do MEI. Você vai ter que pagar uma taxinha ali de máquina de cartão, se você tiver. Entendeu? Se você faturar acima, você já não vira mais MEI, você já vai virar ME. Aí você vai ter que recolher imposto. Então você tem que entender que a tua oficina, ela é uma empresa, ela não é uma instituição de caridade. Você tem números os quais você quer alcançar. Eu quero alcançar um salário de 5, 6, 8, 10. Entendeu? Você tem que ter essa meta, tá? Então você tem que ter também processos. Você não pode deixar que o cliente defina como você vai trabalhar no teu negócio. Porque tem cliente que chega, por exemplo, com as peças e com o problema do carro e quer que você resolva por um preço X. É assim, tem gente que é assim, cara. Aqui na minha oficina até hoje tem cliente que chega e fala, mas fulano lá tá cobrando 100, você tá cobrando 200. Fulano não sou eu, filho. Aqui na minha oficina é assim. As regras da sua oficina são as suas regras. Então você tem que definir os processos da tua empresa. Então, se eu, por exemplo, eu trabalho sozinho e vou atender 2 carros por dia e o meu objetivo, meu ticket médio desses 2 carros é de R$800 por carro com peça e serviço. Essa é a tua meta, é o teu objetivo, é o teu processo também, porque se você vai atender 2 carros, você tem um processo. Não, vou atender somente 2 carros, um de manhã e um de tarde. Mas o cara deixou aqui, é um pivôzinho, um terminalzinho, eu preciso para hora. Não, se você definiu esse processo, segue o teu processo, confia no teu processo. Porque às vezes você acha, puta, mas é uma oportunidade, eu vou ganhar 100 pila rapidinho ali daquele cara, e você tá deixando de ganhar, às vezes, os 800 que você já tá executando ali, já vai atrasar o serviço, vai atrasar outro de 800 que vem pra amanhã, e daí vai indo, vai embolando. Então, se você tem um processo, segue o processo. Por exemplo, no meu caso aqui, já tá um pouquinho mais estruturado, mas a oficina, ela entra, por exemplo, tem um checklist de entrada, aí tem um checklist de avaliação de suspensão, de freio, de motor, de câmbio, de embreagem, de motor de arranque, de alternador. Tem vários checklists a serem seguidos. Então, por exemplo, se um cliente aqui fala que, eu vou deixar meu carro para fazer uma revisão de 70 mil, eu tenho um checklist para revisão.
Vou deixar um carro para fazer suspensão. Eu tenho um checklist de suspensão. Aqui, ó, esses negocinhos aqui. Esse é um processo da minha empresa. Como eu defini isso? Através da melhoria contínua, que eu também sou formado em Green Belt, que é a melhoria contínua. E eu vi que tomava muito tempo os meninos faziam um orçamento de suspensão, por exemplo. Vou fazer uma suspensão. Ele cotava lá, amortecedor, coxinha, ele vinha escrevendo. E se eu pegasse o mesmo menino e fizesse outro orçamento, no mesmo carro, dava diferença. Então eu falei, opa, eu tô perdendo dinheiro aí. Aí que, ó, tá vendo a mudança de chave? Se a gente fica muito no operacional, a gente não vê essas coisas. Eu falei, eu tô perdendo dinheiro. Vou bolar um esquema aqui pra gente fazer padrão. Aí bolei lá. Todos os itens de suspensão, não todos, porque tem muitos, mas os mais importantes tá lá. Todos os serviços de suspensão tá lá. E quando ele vai fazer o orçamento, é mais fácil ficar igual e menos chance de erro. Tá? Então, assim, hoje, se eu pegar o mesmo carro e dois mecânicos avaliar, a chance de ser diferente o orçamento é muito menor. Dá diferença ainda, porque às vezes o olhar de um é diferente do outro, de um mecânico é diferente do outro, mas diminui muito o erro. Tá? Então, assim, esse é um processo definido na minha empresa. Na tua, se você vai montar sozinho, se você vai trabalhar sozinho, você tem que definir um processo e seguir ele. Se você vai trabalhar com mais gente, por exemplo, vou ter um sócio, meu sócio vai fazer tal coisa e eu vou fazer tal coisa. Define o processo e segue o processo. E vai ajustando no meio do caminho. Você não pode também definir um processo, o procedimento é esse, mas às vezes não é funcional. Às vezes ele não funciona. Tem muito processo que eu coloquei aqui na oficina que não funcionou e eu tive que voltar atrás. Por exemplo, checklist, esses checklists que as grandes oficinas vendem e passam pra gente aí na internet. Cara, pra mim não funcionou. Eu tenho checklist, eu chamo de checklist, mas não é checklist, isso aí é tipo um orçamento. Na verdade eu chamo de MOP, é um mapa do orçamento perfeito. Então assim, ali é um mapa de um orçamento, tá? Mas checklist, pra mim não vingou, cara. É muita informação, não dá certo, entendeu? Então, se eu fosse seguir um procedimento padrão de uma outra oficina, a minha não fluiu. Então você definiu, não deu certo, volta, refaz, organiza e até você achar o que fica bom para você, tá? Então essas visões, você que vai montar a sua oficina, você tem que ter, tá? Você tem que estar em cima, você tem que estar olhando, porque igual eu falei ali, ó, dois meninos avaliando o mesmo carro, dava muita diferença de valor e eu perdia muita grana, cara. Então eu perdia muita grana, deixa eu só... Eu perdia muita grana. O ventilador aí que esquentou aqui. E daí, cara, você precisa ver essas coisas para não perder grana, tá? Então assim, a terceira virada de chave. Você tem que aceitar que o dono de oficina, você tem que entender que o dono ele não resolve tudo, tá? E com o tempo, cara, se você vai trabalhar com equipe, se você tem interesse de trabalhar com equipe, porque se você vai trabalhar sozinho, você vai ter que centralizar tudo em você. Mas se você vai ter uma equipe, você vai precisar direcionar certos trabalhos, tá? Então assim, se tudo passar por você, por exemplo, numa oficina grande, com pelo menos aí 3, 4 funcionários, que é o meu caso aqui, eu tenho 3 funcionários, eu viro o gargalo do meu negócio. Então, se todo carro que os meninos fossem avaliar, eu tivesse que olhar o orçamento que eles estão fazendo, eu tô virando funil. Tá vindo um monte de orçamento aqui pra mim, e eu tenho que avaliar, dar o aval. Então, eu tô virando funil, tô virando gargalo ali e tá acumulando coisa em cima de mim e não sai, tá? Eu viro o gargalo do negócio. Então, assim, por isso a gente tem que definir processo, igual o MOP aqui. Então, tá vindo muito orçamento para eu avaliar. Vamos criar algo que diminua. Desse orçamento vai direto para a secretária já faz o orçamento. Mas como a secretária define valor? Então, assim, hoje aqui, estou dando um exemplo aqui, tá? Pode não ser o seu caso, mas, por exemplo, aqui na minha oficina, hoje eu determinei um valor de hora. E quando o menino vai fazer o orçamento, ele fala lá, para eu fazer a suspensão dianteira aqui, esses itens aqui,
coxinha, amortecedor, vai 2 horas e meia. Aí ela vai colocar lá 2 horas e meia vezes o valor que eu determinei. E eu não preciso avaliar. Um ou outro orçamento, quando dá muito caro, dá muito alto, ou quando o cliente não quer fazer tudo, ele quer fazer uma parte, e aí a gente tem que tomar cuidado do que a gente vai fazer, porque às vezes o cliente quer fazer uma coisa, quer resolver um problema, não quer gastar, e daí você faz no teu entender o que é ideal para ele, mas para ele não resolver o problema dele. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente, por exemplo, suspensão, motor, essas coisas assim. Por exemplo, suspensão. Tem cliente que fala, não quero fazer tudo. Eu só quero tirar o barulho. Ou, não, e você quer trocar só o... E no teu ver, trocar o pivô ali é mais seguro do que por exemplo, trocar bilhete e bucha, que faz bastante barulho. Então, a gente tem que entender o que o cliente quer e tem que resolver o problema dele e tem que ser seguro também, tá? Se não for ficar bom, nem faça. Então, se não for ficar bom, nem faça, porque você vai se incomodar, tá? Então, assim, ó, quarta virada de chave para você que é mecânico, que quer virar dono. O mecânico, cara, ele tem que pensar no lucro do seu negócio, não só em serviço. Isso acontecia muito comigo no começo, quando a oficina ficava vazia, cara. Eu precisava entrar no carro, precisava fazer um serviço. Se você ficar parado, você não tá ganhando. A gente tem essa mentalidade. Por que a gente tem essa mentalidade? Se eu tô parado, eu não tô ganhando. Porque você mecânico troca tempo por serviço. O dono de oficina, não. Ele quer lucro no final do mês. Então, às vezes, você tá parado, você tá pensando, puta, eu não tô tendo lucro. Mas calma, gente. Lá no final do exercício, no final do mês, você vai ver se você teve lucro ou não, tá? Porque o que acontece quando você tá parado? Aí você tende a pegar qualquer tipo de serviço. Apareceu um serviço aqui que eu determinei que eu não faço, por exemplo. Eu determinei que eu não trabalho com carro carburado. E de repente você tá parado, faz um dia, 2, e chega um carro carburado para regular o carburador e você fala, vou pegar para fazer porque eu tô sem trampo. E daí de repente soca a tua oficina de serviço e você sentou na graxa e tá enrolado com um carro carburado lá que você nem sabe mexer. Entende o que eu quero dizer? Então assim, determinou, segue a risca. Testa, não deu certo, adapta de novo, tá? Você não vai perder cliente por conta disso, tá? Então você tem que traçar uma linha e ir embora, ir para cima. Não pega qualquer tipo de serviço. Então assim, não é porque você está parado que você tem que pegar serviço. Essa mentalidade é de mecânico. Mecânico pensa em serviço. Dono de oficina pensa em lucro. Então se você pegar um orçamento, por exemplo, eu determinei na minha oficina que eu não aceito peça fornecida pelo cliente. De repente eu estou sem serviço e chega um cliente com todas as peças na mão e você fala, puta, mas eu estou parado aqui e eu vou pegar esse trampo. E daqui a pouco soca a tua oficina de carro e você perde de fazer outros serviços ali que você vai vender a peça e o serviço, né? Ou dá um problema, sei lá, no carro e você se incomoda com garantia. Então definiu o processo, vai no processo que você definiu, não muda, tá? Tem que pensar como lucro, tem que pensar no final do mês, no dinheiro que vai entrar. Em cada OS que você faz, você tem que avaliar o teu lucro, beleza? Então o que eu sempre falo aqui, a oficina cheia, cara, às vezes a gente passa nas oficinas e vê, aquela oficina tá lotada, aquela oficina tá cheia, aquela oficina tá bombando, aquilo tá transbordando o carro pelo ladrão. Nem sempre oficina cheia significa que é uma oficina saudável. Eu sempre falo aqui, elevador não paga conta e quantidade de carro não paga conta. O que paga conta é você saber precificar, é você saber se posicionar, cobrar corretamente e organizar a tua agenda. Isso paga conta, produtividade, tá? Então você ser produtivo paga a tua conta, tá? Então assim, aconteceu também comigo isso aqui de eu entregar 120, 130, 150 carros no mês e o faturamento ser igual hoje que eu entrego 60. O que mudou aqui? Mudou a minha mentalidade. Eu mudei o meu jeito de trabalhar, pensei, se eu focar nos carros que eu faço, melhorar o meu preço, fazer isso, fazer um ajuste aqui e tal, eu trabalho menos, entrego menos trabalho, né, menos carro e ganho mais. O meu lucro no final do mês é maior. Então o que acontece? O meu faturamento é o mesmo,
de há 2 anos atrás, que eu tinha 5 mecânicos aqui trabalhando, entregava 120, 150 carros por mês. O meu faturamento era o mesmo, o meu lucro era menor. Agora o meu faturamento é o mesmo, o meu custo é menor, porque eu tenho 2 mecânicos, a minha margem de lucro é maior. Então assim, eu ganho mais trabalhando menos. Isso é pensar inteligente. Então assim, você vai ter que pensar assim também no teu negócio. Ah, mas eu quero já começar assim. Não, você não consegue. Você vai ter que ir ajustando com o tempo, com você aberto. Por isso que eu tô aqui, tô querendo te orientar e te ajudar, tá? Isso que eu tô dizendo quer dizer o quê? Que faturamento é diferente de lucro. Às vezes você fala, pô, eu tô faturando X mil. Vou dar um exemplo aqui. Tô faturando 50 mil no mês e tô bombando e tal, não sei o quê. Mas e o teu lucro no final? Qual que é o teu lucro? Lá na última linha lá. Ah, meu lucro é de 5. Tá, se você fizer uns ajustes aí, faturar 30, mas o seu lucro for de 8, 10, não é mais vantagem? Então isso que o dono de oficina tem que entender. Faturamento não é lucro. O que o dono de oficina pensa é no lucro. Lucro no final do exercício, tá? Então quais são os erros aí de quem não faz essa virada de chave quando abre a oficina ou antes de abrir a oficina, tá? O ideal é você abrir a sua cabeça antes de tu abrir a sua oficina. Tá? Porque você abrindo a tua cabeça antes de abrir a oficina, você fazendo isso antes de abrir, você já está com a mente aberta para tudo isso que vai acontecer quando você abrir. Agora, se você vai com a mentalidade de mecânico, com a mentalidadezinha fechada aqui, você vai se enrolar, tá? Então, qual que é o erro? Quais são os principais erros de quem não vira a chave antes de abrir a oficina ou quando está abrindo a oficina? Então, assim, o principal erro é abrir a oficina e continuar pensando como mecânico. Você continua pensando como mecânico. A gente quer serviço, a gente quer desafio. O mecânico gosta de desafio, gosta de pegar pepino para resolver. Eu adorava pegar pepino para resolver. Hoje em dia, eu tenho que falar pro cliente, ó, não é viável nem para mim, nem para você querer resolver esse BO aí. Se eu for te cobrar por hora aí, você tá lascado e eu tô lascado também, porque eu vou ter que ficar em cima desse carro aí 2, 3 dias, um exemplo. Então, abrir oficina com mentalidade de mecânico. Isso é o principal erro, tá? Um dos maiores erros. Trabalhar mais, consequentemente, você pensando assim, você vai trabalhar mais do que antes. Igual eu falei pra você lá no começo do vídeo, eu abri a oficina às 7 e ia embora às 8, 11 horas da noite, só no operacional, focado no operacional, para entregar os 150 carros lá que eu entregava. E achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava. Achava que mais carro eu fizesse, mais eu ganhava. Estava errado, porque eu estava precificando errado, eu estava cobrando a peça errada, eu estava tudo errado. Eu não estava olhando o meu negócio e estava fazendo o troço todo errado. Então assim, eu acabei trabalhando muito e ganhando menos do que eu ganhava antes, tá? E aí o que acontece? Consequentemente, quando você começa errado, você começa a reclamar. Tá? Você reclama do cliente, que o cliente não quer pagar, que o cliente quer fiado, que o cliente quer trazer a peça. Você reclama do funcionário, que o funcionário não está entregando o que tem que entregar. Você reclama do mercado, que não tem mecânico para trabalhar contigo. Você reclama do fornecedor, que o fornecedor atrasa. Você reclama da concorrência, você começa a reclamar e murmurar, tá? Mas você não olha para o teu negócio, entende? Então assim, o que eu posso fazer de diferente para mudar esse cenário? Ah, não tenho mecânico, então vou pegar um menino cru aqui, vou ensinar e ele vai trabalhar comigo. E depois ele vai sair e eu vou pegar o outro. Então você tem que ter processos dentro da tua oficina para entender que isso vai sempre acontecer. Então você não pode culpar o mercado por um erro teu. Carro, cara, tá cheio de carro para arrumar aí, velho. Achei que falta mão de obra, eu sei, falta mão de obra, falta gente, falta mecânico, falta oficina, falta eletricista, falta platoeiro, falta tudo. Então, se tá faltando muita gente no mercado, é que tem serviço. Então tem serviço sobrando para você montar a tua oficina e atender os clientes que você quer atender. Então, a minha visão, tá faltando mão de obra, tá faltando mecânico, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tenho mecânica na cidade. Cara, que beleza, eu posso escolher os trampos que eu posso fazer.
Entendeu? Então a gente tem que mudar essa mentalidade. Então, se você começar errado, você vai... É um gargalo, cara. Você vai indo até você começar com essa reclamação que todo mundo faz aí, que é padrão, cara. Não adianta. Toda oficina que tu vai, o cara fala, porque o cliente não quer pagar, porque o cliente quer fiado, porque isso, porque aquilo. Cara, se você não determinar... Voltando lá atrás, lá nas conversas que nós estávamos tendo aqui. Se você não determinar os processos... meu procedimento é aqui, eu não aceito peça. Pronto. Mas eu comprei ali no Zezinho, no Juquinho. Não aceito, cara. Acabou, fechou. Vai em outro. Disponibilizo você para outra oficina fazer. Tem um monte aí no mercado, vai. Meu procedimento é esse. Não me dá lucro montar uma peça que você traz. Um exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Você tem que fazer isso. Tá? Então o que acontece, cara? O CNPJ, cara. O dono de oficina, o mecânico que vira dono de oficina, que quer montar a sua oficina, ele muda para CNPJ, mas ele não muda a sua mentalidade. Então isso, cara, é o erro. Então você mudou CPF para CNPJ, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar a mentalidade para mecânico, para dono de oficina. De mecânico para dono de oficina. Opa, agora, lembra que eu falei do chapéuzinho? Tirou o chapéuzinho de mecânico, colocou o chapéuzinho de dono. Agora eu vou me posicionar como dono e vou pensar como dono e vou olhar os números como dono e vou fazer aquilo que o Raí está falando que tem que fazer. Mesmo que eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou aprender, vou ler, vou ver vídeo no YouTube, eu vou pesquisar, eu vou seguir pessoas que fazem aquilo. E começa a ver, cara. Tem muita gente aí oferecendo conteúdo de graça para te ajudar. Não é ficar só rolando ali no Instagram, ali, vendo videozinho de porcaria e mandando pros outros que vai fazer você mudar. Você vai ter que mudar a mentalidade. Vou seguir esse cara que tem oficina e dão dicas de gestão. Esse cara que tem oficina e dão dicas de melhoria. E pau, aplica na tua oficina e tchau. Tem que trabalhar, não adianta, tá? Então assim, cara, ser mecânico é um trabalho digno, é honesto, é justo? Não tem nada de errado você ser CLT, tá? Não tem nada de errado você ser dono de oficina, tá? Porque às vezes tem gente que pensa, o cara é dono, ele não quer trabalhar. Não é assim. O cara tá trabalhando muito, tá? O erro principal, cara, aqui é você querer ser dono de um negócio com cabeça de funcionário. Então, vou montar o meu negócio, mas eu ainda tô com a mentalidade de funcionário. Que quer entrar 8 horas, sair 6 horas, não quer pensar no teu negócio no final de semana, não quer fazer um treinamento quando precisa, não quer investir em estudo, em coisas, não quer se incomodar, quer ficar delargando o serviço para os outros, tá? Então, assim, você tem que tomar decisões, tá? Você vai trabalhar e trabalhar muito. Mecânico, dono de oficina, trabalha muito, tanto na parte técnica, operacional ali, quanto na administrativa. Hoje em dia também o governo implica com muita coisa e a gente tem que estar atento, porque senão a gente toma prejuízo. E eu tô aqui para ajudar, eu quero ajudar vocês nisso, tá? Então, assim, se você é mecânico, é experiente, quer abrir oficina, quer abrir do jeito certo, tá? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, que a gente toda semana está publicando vídeo novo, conteúdo novo sobre dicas de quem quer montar a sua oficina, tá? Eu quero ajudar você. Se você já tem oficina, está começando, segue também. Muita coisa legal acontece aqui. Eu vejo o pessoal comentando, compartilhando, e isso para mim eu fico muito grato com isso, porque assim, eu quero ajudar realmente as pessoas a não errarem com coisas que eu errei, tá? Eu errei muito no começo, dei muito murro em ponta de faca, querendo fazer esse negócio funcionar. E às vezes a gente olha o negócio, tem elevador, tem isso, tem rampa, tal, é lindinho, maravilhoso, limpinho, organizadinho, as ferramentas, tudo, mas nem sempre foi assim. Comecei sozinho, comecei com uma caixinha de ferramenta, igual eu falei lá, um macaco, 2 cavaletes, e foi indo, e a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, vai corrigindo os erros. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara, se eu tivesse alguém
que me acompanhasse nessa trajetória e falasse, ó, e aqui é perigoso, esse caminho aqui é perigoso, vai por esse aqui, ó, não faz assim, faz assado, eu tenho certeza que eu estaria talvez, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos à frente do que eu tô hoje. Então assim, uma mentoria, uma consultoria, ou até mesmo estudar aqui, conforme eu estou fazendo gratuito aqui nos vídeos, já te ajuda muito, cara, muito. Então foca nisso aí, estuda antes de abrir, pesquisa antes de abrir. Se já está aberto, foca no administrativo também, não esquece isso, você tem que trabalhar, você tem que ir no operacional, mas se você ficar só no ADM, só no ADM ou só no operacional, o negócio não vai para frente. Você tem que estar atento, beleza? Galera, fica a dica, segue a gente no canal, se inscreve aí, toda semana tem conteúdo, todo dia eu estou publicando alguma coisinha nova, dia a dia de oficina, como que funciona, e eu quero sim ajudar vocês aí, beleza? Bora para cima, vamos lá.